Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui vêm para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha. Fulfillment, o caminho para eficiência operacional em supply chain. Fulfillment é a espinha dorsal da cadeia de suprimentos, garantindo que os pedidos dos clientes sejam atendidos com eficiência e precisão. Uma operação de fulfillment bem-sucedida não só aumenta a satisfação do cliente, mas também impulsiona a eficiência operacional e a competitividade da empresa. Desde a recepção do pedido até a entrega final, cada etapa é fundamental. A gestão de estoque, a logística de transporte e a integração de tecnologia desempenham papéis fundamentais nesse processo. Ao otimizar o fulfillment, as empresas podem obter insights valiosos para melhorar continuamente seus processos e se destacar no mercado competitivo. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o meu amigo que está lá em Fortaleza, o Antônio Vidal. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui. Uma honra, um orgulho trazer aqui para a nossa prosa o Antônio Vidal. Antônio, ou Vidal, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Olha só, Bertalho, eu que agradeço demais a gente poder ter esse momento aqui para discutir um pouquinho sobre esses temas tão presentes nos nossos desafios no dia a dia, né? E principalmente você que tem uma repercussão imensa quando a gente fala de supply chain, de logística, de SNOP, né? De fulfillment até, né? Então, muito obrigado aí por me receber e a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Bacana demais, muito feliz aqui pela sua presença e vamos agradecer ao nosso querido Antônio Marchiori Júnior, que fez a conexão dos pontos aí, a conexão dos dots e indicando você aqui para a próxima Bertalha. Um abraço ao nosso amigo Marchiori aí. Bacana, bacana demais. Mas quem é o Vidal, antes de seguirmos em frente? Ah, legal, vamos lá, né? Eu trabalhei muitos anos da minha vida nos meios de comunicação, né? Então, desde o Senai em São Paulo, né? Quando estudei lá na Moca, Marchiori morava lá, tirava fotos do Senai, Felício Lanzara e mandava para mim de vez em quando, né? Agora ele mudou da Moca, não sei por quê. Mas trabalhei muitos anos nos meios de comunicação, aqui no Ceará também, né? Fui gerente, diretor de emissoras afiliadas Globo, né? Jornal, rádio e tal. Nos últimos 10 anos eu tive uma formação muito profunda, né? No mundo dos negócios, mercado de consumo, que foi como CEO de uma empresa nacional de bebidas e alimentos, né? Foi aí onde eu consegui enxergar um outro lado da gestão, muito mais complexo, né? Muito mais dinâmico, trabalhando com bebidas e alimentos e entendendo um pouco mais de profundidade esses temas ligados à logística, né? À distribuição como um todo. Que bacana. Né? E hoje você está fazendo o quê, Antônio? E aí, em paralelo a isso, hoje eu tenho algumas atividades. Eu sou professor universitário, né? Dou aula no curso de administração aqui na Universidade de Fortaleza. E, além disso, eu estou empreendendo, né, depois de muitos anos trabalhando no mundo corporativo, no negócio da logística, né, numa etapa da logística que é o fulfillment, né, que é o tema principal que nos traz aqui. E aí no Nordeste, porque a ideia é o primeiro fulfillment do Nordeste que nós estamos startando aqui. Olha só que fantástico. O Vidal, eu prometo que agora eu vou te chamar de Vidal, tá bom? Não Meu tem problema. amigo, eu queria deixar um lembretinho aqui para as pessoas, para que elas curtam aqui a nossa prosa, para que se inscrevam no nosso canal. Tem muita prosa. Nós temos mais de 500 prosas no nosso canal, mais de 500 horas, porque nós temos as lives também, viu, Vidal? Muito bom, muito bom. É um Bacana. aprendizado, é um aprendizado. Nós estávamos falando um pouquinho antes fora do ar, né, explicando onde eu buscar uma informação sobre uma determinada dor que você tem como empreendedor, como executivo, que seja bem direta e transparente, né? Então, eu tenho certeza que esse conteúdo ele responde a isso.
Legal, muito bom, meu amigo. Já vamos entrar aí na seara, né? Na seara do fulfillment. Quais são os principais benefícios que um processo de fulfillment eficiente, o Vidal, pode oferecer aos clientes? Vamos começar explicando o que é o fulfillment, né? O fulfillment, a primeira dificuldade é explicar para aqueles que precisam disso, mas não sabem que precisam, o que é o fulfillment, né? O fulfillment é uma solução logística que melhora a jornada do cliente, né? Melhora a jornada do cliente como, né? Então, nós estamos iniciando em Fortaleza, né? Fortaleza com o objetivo de prestar esse serviço para a região Nordeste, resolvendo algumas dores que hoje tanto o seller quanto o shopper têm quando resolve comprar produtos distante da sua base ali. Então, por exemplo, de São Paulo para Fortaleza são 3.000 quilômetros. Qualquer coisa que eu compre para receber a 3.000 quilômetros de distância, eu tenho duas grandes variáveis, né? Preço do frete, que inviabiliza muitas vezes a compra, e tempo para recebimento. São duas variáveis que são as causas da desistência de compra, sobretudo nos e-commerces, né? Eu não deixei de comprar, abandonei o meu carrinho porque o tempo para receber e o custo do frete ele impede essa decisão. Então, o Fulfillment ele é uma solução de estoque avançado, né? Um armazém digital, né? Onde ele faz essa gestão do estoque avançado de um seller, né? De um e-commerce, para poder melhorar a jornada do cliente e, mais ainda, reduzir os custos de frete e, por consequência, aumentar as vendas. Essa é a mensagem mais rápida assim do fulfillment. Maravilha, perfeito. E uma das coisas que nós poderíamos eventualmente trazer aqui, o Vidal, já dentro desse contexto da definição de fulfillment, até para que as pessoas acompanhem esse raciocínio que você trouxe, que foi bem didático, inclusive, quais são os componentes-chave de um sistema de fulfillment bem-sucedido? E alertando que aqui nós temos muitos profissionais que acompanham a prosa convertalha, mas nós temos muitos estudantes também, né? Então, e a sua didática como professor está sendo fantástica, Vidal. Legal, muito obrigado. Exatamente, eu acho que é um processo de aprendizado inicial, porque, por exemplo, para o Nordeste ele é extremamente novo, não existe ainda nem essa nomenclatura e nem operando de maneira similar com uma outra nomenclatura. Mas o que que o Fulfilled precisa trazer de imediato, né? Ele vai ser, digamos assim, um fiel depositário do estoque daquele vendedor, né? Pronto, já temos aí uma relação de confiança muito forte. Pois ele precisa ter processos internos de armazenagem, movimentação, separação, expedição, processos íntegros e transparentes, para que não dê errado. Nós sabemos que isso dentro de uma indústria, numa área de picking, é a área mais sensível que existe. É quando as mercadorias somem, é quando o pacote que está sendo preparado para entregar ao cliente vai errado, né? É quando você tem perdas, né? É ali onde você não aparece, não é para você aparecer, mas se aparecer é um desastre, porque o shopper vai notar e aí você destrói a experiência do cliente, né? Então, você precisa primeiro uma relação de confiança muito forte para refletir a proposta de valor do produto lá de quem está vendendo, refletir no seu negócio terceirizado, que é o fulfillment, ter um processo muito bem definido, né? Muito bem controlável, rastreável, e ter uma tecnologia que permita essa informação ser ampla e em tempo real para todos, para quem está vendendo, para quem está comprando e para o fulfillment que está operando. Esse é o grande desafio, é a proposta do fulfillment. Eu gostei de um aspecto que você colocou aí. Na realidade, quem executa o fulfillment, ele deve ficar transparente ao comprador, ao shopper, né, ao consumidor, ou seja, porque você é o elo de ligação, você é a parte que conecta alguém que está te contratando com alguém que está comprando um produto final. E aí vem a minha pergunta, que é o seguinte: é um processo, não deixa de ser um processo de outsourcing, de terceirização, né? Como que essa eficiência operacional, ela de alguma maneira se correlaciona com a qualidade do fulfillment e como encaixar um processo de terceirização dentro desse contexto, que é exatamente o que você está fazendo por aí, não é, Vidal?
Exatamente. Esse não é um processo diferente do processo onde o vendedor, né, o seller, ele tem vários armazéns. Não é um processo diferente. Ele tem armazéns. Por que esses armazéns distantes da sua base? Para que esse armazém fique mais perto do consumidor. Só que o Fulfillment é um armazém terceirizado que replica o mesmo processo que a marca lá, que o seller, né, o e-commerce no caso, ele tem. Então, esse processo é replicado, dando toda a visibilidade para que não se perca o processo original do cliente, não se perca no momento que ele é terceirizado para um fulfillment. Para onde que ele não aparece? Ele não aparece na última etapa, que é em relação ao shopper. Porque o shopper, quando ele compra, ele não quer saber se ele está sendo embalado aqui em Fortaleza, lá em Belém ou lá no Mato Grosso, né? Ele quer uma boa rastreabilidade do produto, ele quer um preço justo de entrega, né? E ele quer que o produto chegue nas condições contratadas. Então, a responsabilidade do fulfillment é entregar isso. E isso é nada mais, nada menos do que uma replicação, né, da proposta de quem está vendendo tem para o cliente. Porque o seller e o shopping, eles se encontram quando a compra se efetiva. E a parte operacional é terceirizada para o fulfillment, respeitando toda a proposta de valor que o seller oferece na hora de vender. Então não pode ter um erro. É como televisão. Eu já trabalhei em televisão, sei como é. Ah, você não pode ter um erro porque não dá para consertar o erro, né? Você pode evitar o erro, mas você não pode consertar, porque já foi errado para o cliente, eu já causei o desgaste, né? Então eu tenho que ter muita. Por isso que a tecnologia é importante e o processo é importante, porque eu tendo um processo desenhado, escrito, no nosso caso lá, nós temos um tutorial da marca do cliente, onde com o QR Code você lê o tutorial e explica exatamente como você deve embalar. Lá está refletido desde a nota fiscal, para entender o que foi comprado, como foi comprado, até todo o tutorial de preparação daquela embalagem. É como é que eu embalo, se eu preciso fazer uma embalagem customizada, como é que eu vou fazer esse acondicionamento e qual é o tempo que eu tenho para expedir isso lá no meu picking, na minha área de picking, até que a solução de entrega do Last Mile passe para completar essa jornada do cliente. Uau, fantástico, Vidal. É muito bacana trazer esse conceito, até porque esse é um conceito relativamente novo, né, dado ao tempo de existência da logística. Quando nós falamos de fulfillment, ele é relativamente novo, e eu diria, o Vidal, que pouquíssimo explorado, principalmente nas nossas universidades, né? E nós precisaríamos enfatizar um pouco mais isso. Eu dei uma palestra recentemente onde eu falava de fulfillment, e logicamente, e você fez correto, definir o fulfillment de uma forma bastante didática, porque as pessoas desconhecem, e é esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui. E aí eu queria trazer um outro ponto para a nossa conversa aqui, para a nossa prosa, o Vidal, que é o seguinte. Tudo tem obstáculo, né? Ou seja, principalmente quando nós estamos trabalhando com um conceito, estamos implementando alguma coisa nova, tal. A pergunta que eu tenho para você quais são os obstáculos mais comuns enfrentados na gestão de estoque durante o processo de fulfillment, o Vidal? Ah, você tem algumas dificuldades. No Brasil, há algumas dificuldades nossas que você não consegue se livrar delas 100%, né? Então, a logística no Brasil, ela não é uma coisa simples, né? Eu me lembro lá no passado, uma vez fomos contratar uma consultoria e a consultoria, passamos por várias consultorias, né, para pesquisando qual seria e a consultoria foi apresentar os cases que ela tinha. E todo case que ela tinha, ela falava da Alemanha, de Portugal, da Itália, mas eles não servem para a gente. Porque, assim, para você dizer que você é bom em logística, você tem que ter estado num ambiente complexo, como é o Brasil, né, tal. Então, você tem uma grande dificuldade, que são a própria garantir a previsibilidade desses tempos logísticos, né, seja para trazer avançar um estoque de Fortaleza, de São Paulo para Fortaleza, passar na barreira fiscal do estado, onde o imposto é pago antecipadamente, analisar as diferenças
de tributárias, de ICMS, né? Que você vai enfrentar de um estado para outro, né? Muitas vezes você tem uma legislação específica para aquele produto e muitas vezes tem que abrir um CNPJ dentro da própria operação de fulfillment. Então, essas são as implicações legais, né, que existem de uma operação onde eu quero levar o meu estoque para mais perto do meu consumidor. No entanto, por isso que eu iniciei falando de duas variáveis muito importantes que minimizam esse impacto, né? Que é um processo desenhado para que eu siga sempre ele, né? Eu não posso deixar a, apenas a criatividade do operador fazer isso, não, eu tenho que seguir um processo como quem decola um avião, né? Para que a coisa, o risco seja minimizado ou eliminado. E a outra coisa é a tecnologia, né? Hoje a tecnologia ela trouxe um avanço imenso para isso. Digo isso porque há 10 anos tudo que a gente ouvia sobre isso era só de ouvir falar, né? Não era acessível. Agora não, agora a tecnologia ela realmente ela dá essa capacidade de você fazer uma boa rastreabilidade, um bom controle, eliminando diversas fragilidades que existiam nesse processo lá atrás. Então, hoje está bem mais fácil fazer isso, né, do que estava no passado. Mas você vai continuar fazendo uma previsão de que uma carreta partirá de São Paulo para entregar em Fortaleza com 8 dias, e você vai ter uma série de coisas que você não levou em consideração que elas vão ocorrer, né? Uma estrada que vai quebrar, uma barreira fiscal que você vai parar, uma série de variáveis que não acontece na Alemanha ou na Dinamarca, né? Se você sair de um ponto para chegar no outro, você vai chegar mesmo no previsto, né? Então, no Brasil, você tem esses riscos que precisa conviver com eles. Então, isso tem que estar dentro da sua previsão, né? Do seu SNOP lá. Você tem que prever um pouco isso, né? Maravilha, fantástico, Vidal. Meu amigo, a prosa está muito boa. O primeiro tempo passou voando aqui, né? E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar aqui a Dona Corujinha, vamos tomar um cafezinho e vamos voltar vapt-vupt para o segundo tempo. Pode ser? Perfeito, muito bom. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Vidal. Vidal que está conversando conosco sobre a parte do fulfillment, que é um tema extremamente relevante. E você aí, que é da logística, que é de supply chain. Se não conhece Fulfillment, foca aqui, recupera aqui o conhecimento do Vidal para que se aprofunde um pouquinho mais nesse conceito, que é um conceito relativamente novo e bastante interessante, porque as empresas, principalmente de comércio eletrônico, estão usando com bastante ênfase esse processo de terceirização. Vitão, meu caro, vamos continuar aqui. E a pergunta que eu teria para você é a seguinte: de que maneira a logística de transporte ela afeta a eficácia do fulfillment? Vamos lá, como ela afeta. Quem está vendendo sempre quer ter uma boa gestão do seu estoque, né? Ele não quer ter estoque nem de mais, nem de menos, né? Ele precisa que esse estoque esteja adequado lá ao seu working capital, né? Não posso ter uma falta nem uma sobra, né? Se faltar, eu perco venda e se sobrar, eu perco dinheiro, né? Porque estoque demais é dinheiro. Então, essa previsibilidade ela precisa estar adequada às capacidades do fulfillment e ao nível de venda. Então, é uma sincronização, né? Isso precisa ser olhado numa visão sistêmica, desde da previsibilidade dos níveis de estoque, que vão partir lá da previsão de demanda, até o last mile, até qual é a minha solução última de entrega. Então, se a minha solução, até a minha solução última de entrega, que é chamado last mile, até o momento que o consumidor, o shopper, pega lá o produto, recebe na casa dele, se essa jornada toda ela for fluida, então eu tenho uma proposta de sucesso aí para colocar na mesa, né? Então, eu preciso fazer uma leitura dessa cadeia como um todo. No passado, a gente olhava muito fragmentado, né? Hoje, ela não é fragmentada, precisa ser um olhar sistêmico, né? Um olhar que você olha como um todo. E como é quase impossível hoje uma empresa resolver todas as suas problemáticas de logística, da puxada da sua matéria-prima até
botar o estoque para mais perto do seu cliente-alvo, é preciso fazer isso com cooperação, né? Por mais tradicional que seja a empresa hoje, ela precisa buscar cooperação, seja através de um cross-docking, de um distribuidor, de um fulfillment, de um broker, mas tem que ter essa cooperação. Nós falamos no nosso bloco anterior sobre os desafios do Brasil, né? Então, uma forma de minimizar e vencer esses desafios estruturais brasileiros é trabalhando com cooperação, né? Porque você começa a juntar forças, juntar expertises e atingir lá o seu objetivo quando você consegue fazer isso. Fantástico, meu cara. O Vidal, num dado momento você falou sobre o uso da tecnologia, explorar a tecnologia para apoiar aí essa parte, principalmente essa parte do fulfillment, o que realmente é muito importante, até porque nós estamos falando de uso de tecnologia, tanto na coleta de informações, que são lá, né, aquele aglomerado de dados que são gerados, né, e como que nós geramos essas informações para tomada de decisão. A pergunta para que eu tenho para você relacionada a essa parte da tecnologia é quais são os impactos positivos, olhando pela perspectiva da positividade, né, do uso da tecnologia no processo de fulfillment. Como é que você enxerga isso, Vidal? Por exemplo, uma ferramenta muito legal que ajuda muito isso é o WMS, né? O WMS, há 10 anos, uma empresa última que eu trabalhava, nós tentamos colocar um WMS. Ele era algo assim, quase que inalcançável, caro, e nem a gente sabia muito bem como ia operar aquilo, qual era a utilidade daquilo. De repente, eu monto uma startup em Fortaleza hoje, né? E o sistema que vai operar, que é o coração do fulfillment, né? O coração do fulfillment não é o galpão físico, ele é lá, ele tem que ser seguro, mas ele não é uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva é a tecnologia, que tem, por exemplo, dentro dessa tecnologia, um WMS, que permite eu fazer toda a gestão da mercadoria dentro do armazém. Então, eu costumo comparar o WMS com a biblioteca lá da universidade onde eu dou aula. Lá tem 500 mil livros na biblioteca. E você chega lá para achar um dentro daqueles 500 mil livros, você olha lá e tem o WMS da biblioteca, e você vai lá naquela rua, naquela prateleira, retira o livro e volta em menos de 10 segundos para fazer isso. Então, o WMS, dentro do armazém, ele traz essa segurança de que eu vou ter uma gestão rápida e segura, né? Para falar de uma das ferramentas, né? Que você, na própria tecnologia, ela é espelhada com quem está vendendo, né? Com o e-commerce, com o seller, ela é espelhada, então, é uma visão compartilhada que a tecnologia permite e proporciona essa segurança, controle, rapidez, né? E que garante segurança nessa parceria. Olha só que fantástico, muito bacana. E aí eu gostaria de entrar na seara dos dados, né? Porque nós falamos um pouquinho dos dados, de que, alguma maneira, logicamente, a gente coleta todos esses dados, geramos as informações. Como é que você enxerga isso no processo de fulfillment e como eles podem, de alguma maneira, contribuir e aprimorar as operações, o Vidal? Ah, é verdade. Hoje tem um engenheiro britânico que ele diz que dados são o novo petróleo, né? Então, se eu não estou gerindo esses dados, eu estou jogando o petróleo no lixo, né? Tem um engenheiro de Itatiba também, o Paul Robert Bertalia, né, que também fala isso. Ah, mas é verdade. Hoje a gente ainda, assim como o Fulfillment, a gente ainda está. Ué, será que os dados valem tanto assim? Valem muito para a sua previsibilidade, para os seus planejamentos, né, tal. Então, o que que ele oferta lá, né? O que que a gente consegue gerar através dessa tecnologia? Você tem relatórios que o sistema emite, tem alguém primeiro gerindo aquele relatório, que é o próprio Fulfillment, que é a nossa operação, onde você está analisando exatamente aquele estoque que é um ativo da empresa, né, estendido para um depósito terceirizado, que é o Fulfillment, mas que tem alguém controlando ele, dizendo quanto que há quantos dias ele está parado, como ele está girando, como tem sido o FIFO, quanto ele representa lá em dinheiro, né, o que que eu tenho de dinheiro. Então, imagine se você tem um negócio e o seu estoque está lá, não gira adequadamente, né? Quanto você precisa.
né? E tem alguém sempre olhando, e diz, olha, você tem X milhões de reais aqui parado, né? Porque ele já deveria ter girado tantas vezes e não girou, né? E quais são os esforços que você pode fazer para girar? Porque ele parado aqui significa dinheiro parado, né? Ele não foi gerado para ser parado, ele foi gerado para girar lá na sua operação, né? Então, essa tecnologia que é nativa do Fulfillment, da Stop Fulfillment, ela consegue estar incomodando positivamente o shopper o tempo inteiro para que ele reúna esforços de marketing de vendas direcionados para aquele mercado-alvo onde o Fulfillment tem a responsabilidade de aproximar esse estoque e aumentar esse fluxo de vendas, aumentar esse ciclo, né? Porque a estrutura já foi criada, né? Então, os dados que eu tenho lá dizem que eu estou preparado para fazer aquilo. Eu preciso rodar, fazer essa engrenagem girar, né? Então, uma das vantagens é que o Fulfillment também ajuda na gestão de marketing e vendas, né? Olha que fantástico. Aliás, você tocou em algumas palavrinhas aí, e uma delas, FIFO, né? First in, first out, o primeiro a entrar, o primeiro a sair e tal, me leva aqui a pensar numa outra pergunta que eu acho que dentro dessa perspectiva que nós estamos trazendo aqui do fulfillment, ela cabe muito bem. Quais são os indicadores-chave de desempenho, os famosos KPIs, né, que a gente chama por aí, que são mais relevantes? Nós sabemos que tem muitos, mas alguns, aqueles mais relevantes, que você usa para avaliar o quão eficaz é o seu fulfillment, o Vidal. O primeiro deles é o giro, né? Quanto mais ele girar, e eu não tiver nenhum problema nesse giro, esse giro precisa ser acelerado, né? Porque a infra foi criada para esse giro acelerar. O estoque está lá, ele tem que girar. Se ele girar, é bom para todo mundo, né? Porque o meu espaço no fulfillment ele também é finito, né? Então eu tenho que girar. A mercadoria não está lá para ser guardada lá, ela está lá para girar mais rapidamente. Então o giro de estoque é um indicador importante. Outro é o shelf life também, é outra coisa importante que vai estar também atrelada ao giro, né? Então são informações financeiras, inclusive, né? Porque quando eu digo giro, giro é uma informação financeira, né? Eu preciso ver quanto que meu estoque está girando naquela operação e por que está girando isso. Se é muito bom, o que que eu fiz para ser muito tão bom e se é muito ruim, o que que eu não fiz para ser tão ruim, né, tal. Então, o giro e o shelf life são dois dos indicadores que eu poderia citar como sendo importante. E aí, esses KPIs, eles podem ser comparados com outras operações da empresa, né? Com a sua operação própria, né? Quanto que gira o estoque que está no fulfillment, quanto gira o estoque que está comigo, né? Em relação ao meu working capital todo ali e tal. Então, isso redefine o planejamento, retroalimenta o planejamento e as estratégias de marketing e vendas também. Que bacana, que fantástico. Eu traria um aí que, inclusive, faz bastante sentido no todo, né? Tanto na sua operação como no contexto do seller, né? Em relação à satisfação do shopper, né? A satisfação do cliente final, que é a parte do on time in full, né? Que é o OTIF, que é Exato. o que ele está comprando eu estou entregando, né? Na velocidade, na qualidade, e isso é bastante interessante. E aí vem uma outra pergunta que está um pouco conectada, o Vidal, com a parte de tecnologia. Mas ao invés de explorar a tecnologia, eu queria falar um pouco de modelo de negócios, né? Como é que você está enxergando o futuro do fulfillment, né? Olhando essas perspectivas de modelo, porque o fulfillment não deixa de ser um modelo de negócio, principalmente quando você está terceirizando, né? É uma forma de você dar foco, né, para alguém que realmente sabe como fazer aquilo, o que pode trazer maior vantagem competitiva. Como é que você enxerga todo esse contexto evolutivo, Vidal? Bertaglia, eu tenho assim, nesse contexto em que tudo que nós olhamos, todo negócio que nós olhamos, a gente vê que tem uma enorme transformação em função dos impactos tecnológicos, eu acho que o Fulfillment ele vai ter um processo de segmentação muito grande. Vamos pegar lá os dois grandes exemplos lá em cima, a Amazon e Mercado Livre. Eles são fulfillments, né? Eles são e-commerce e são fulfillments ao mesmo tempo, né? Mas eles não atendem à demanda do consumidor regional. No Nordeste inteiro tem um fulfillment que é o da Amazon aqui no Ceará.
há pouco tempo ele inaugurou um fulfillment. Só que ele está em um bairro e o outro bairro tem uma necessidade segmentada. Ou, por exemplo, você é um seller, eu tenho uma sobrinha em São Paulo que ela vende velas aromáticas, né? E o processo do produto dela para embalar, ele tem um processo personalizado. Precisa botar um perfume dentro da caixa, uma rosinha, algo assim. Isso não cabe dentro de um fulfillment generalista, como a Amazon ou o Mercado Livre. Então, a personalização, né, que é a tradução da proposta de valor daquele produto para aquele shopper específico, ele demanda processos mais segmentados. Então, eu enxergo que o nosso fulfillment é um fulfillment segmentado, ele já é, de certa forma, segmentado regionalmente e também pela. Por exemplo, eu não consigo operar como fulfillment de uma empresa de geladeiras. Não consigo, essa não é a proposta, né? É um fulfillment segmentado, mas eu vejo que esse setor ele vai partir cada vez mais para a segmentação, atendendo nichos específicos, sobretudo com esses apelos de SG. Tem marcas assim, não, eu não o meu processo de packing, picking, não pode ter embalagem plástica, por exemplo, né? Tem que ser coisas recicláveis. Então, você vai individualizando o processo todo na mesma velocidade que o consumidor vê valor, né? Então, eu vejo esse negócio do fulfillment como algo que vai se segmentar cada vez mais, sempre tendo como ponto de partida a jornada do cliente e as exigências desse novo consumidor, esse consumidor conectado, mais sensível às questões climáticas e tal, a sustentabilidade, e por aí vai. Então, as marcas precisam correr atrás desse consumidor com esse apelo e com esses valores tão bem definidos. Fantástico, fantástico, Vidal. Legal demais aqui. Uma aula sobre fulfillment para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertalha. Gratidão enorme pela sua presença aqui, Vidal. Passou voando. Que coisa boa. Eu fico feliz, você agradeço demais por esse bate-papo, né? Por essa nossa conversa aqui no Prosa com Bertalha. Eu acho que você é um professor assim da área, né? E eu agradeço aqui em nome de todos os que já tiveram aqui, no sentido de dizer assim, obrigado por sua contribuição com os negócios, né? Com os profissionais que muitas vezes no seu dia a dia buscam um ambiente para uma prosa sobre algumas dores que sente e não encontra, mas encontra aqui no Prosa com Bertalha. Então, agradeço demais, parabéns aí pelo seu trabalho. Que legal, que bacana. Feliz da vida aqui com a sua contribuição. Aqui as pessoas aprendem mais rápido, viu, Vidal? Com certeza. Meu amigo, gratidão enorme ao infinito e além, como eu digo sempre Bem, aqui, e o que nós obrigado. fazemos em vida ecoa na Na eternidade. etapa, Um abração, exatamente. Vidal. Outro, meu irmão. Fica com Tchau, tchau. Deus. Tchau.